Boa noite, eu me chamo João Augusto Marciano Silva, sou estudante do quinto período de ADS e esse aqui é a apresentação do meu trabalho final da disciplina de Sistemas Distribuídos. Bom, eu acabei resolvendo gravar todo o projeto novamente para mostrar o código de forma mais detalhada. Então, inicialmente, eu vou estar explicando um pouquinho a ideia do projeto, né, como é que ele vai estar separado aqui, como é que ficou a separação das minhas tabelas, e depois eu estou mostrando cada um. Então, são três serviços, né? Dois serviços em PostgreSQL e um serviço com Mongo. Então, o serviço 1 ele vai estar conectado com o PostgreSQL, um banco de dados à parte, que é o BDSNOW IF1, que vai conter a tabela de música e o histórico de reproduções, que seria tipo um log. O serviço 2 ele é o com Mongo, que vai ter a tabela de usuário e a tabela de sugestões de músicas. E o serviço 3 ele vai conter as outras quatro tabelas, de etiqueta, perfil, alarmes e pausas programadas. Bom, esses três serviços vão estar sendo conectados entre si através do gestor. Então, o gestor ele vai gerenciar o uso de cada um desses serviços que são independentes entre si, e o cliente vai comunicar somente com o gestor. Então, tudo que o cliente precisar, ele vai chamar o gestor e o gestor vai estar fazendo ali a integração entre um serviço e outro, se necessário. Apenas para título de conhecimento também, as portas que eu escolhi aqui foi 8080 para o cliente, o gestor 8081, depois serviço 1 82, 8082, serviço 2 8083, serviço 3 8084. Vai ficar padronizado aí as portas. Então, vou estar mostrando primeiro na prática aqui, de forma bem resumida mesmo, os serviços funcionando. Depois eu vou mostrar ele sendo atualizado no banco e depois o código. Então, começando aqui no primeiro, a música, eu lembro de que na avaliação a música havia tido um erro onde ela não estava sendo linkada com as sugestões, porque um usuário ele pode fazer uma sugestão de música e quando ele faz a sugestão de música não salvava quando que ele fez aquela sugestão. Então eu vou estar mostrando isso aqui também agora nesse teste. Então, colocar um URL teste aqui, né? .br aleatório, como se fosse uma música. Ao salvar, ele já aparece aqui para mim a data de criação de agora e ele salva a data de sugestão como um cadastro manual, porque não foi essa música não foi cadastrada através da sugestão, porque nem toda música vai vir só de sugestão. Né? Então, agora, para mostrar como é que seria o cadastro de música através da sugestão, para isso eu preciso cadastrar um usuário, porque na verdade isso aqui viria do próprio usuário que está logado, né? Só que para esse trabalho não tem essa parte de login, né? Para ter um ID logado, então está cadastrando um aqui para teste. gmail.com senha 23456. Ah, aqui também o perfil também está linkado, então preciso cadastrar um perfil antes. Cadastrar um perfil de admin, um perfil de professor e um perfil de aluno, que é o que teria, né, no caso. Eu consigo cadastrar aqui os perfis, agora sim consigo cadastrar o meu usuário. joão@gmail.com, senha qualquer, e se eu colocar como admin, ele salva aqui para mim o admin. Então, isso aqui já também mostrando os relacionamentos entre as tabelas. Então, a música ela tem esse relacionamento com as sugestões, a partir do momento em que eu consigo cadastrar aqui, teste.com, e ele já mostra aqui para mim, não só ele aqui, linkado com o ID da música já, que foi criado o ID, mas também aparece aqui para mim, também na tabela de músicas. Então ele mostra aqui a data onde aquela música foi sugerida. Então, voltando ao usuário, aqui eu consigo escolher um perfil para ele também, sendo daqueles perfis que eu cadastrei. Então, a sugestão tem relacionamento com o usuário, e o usuário tem um relacionamento com os perfis. Então, mostrando também essas relações entre uma tabela e outra. Continuando, né, agora o log de música, aqui seria um log que seria feito automaticamente pelo próprio sistema, né, não seria algo assim manual, mas
para estar mostrando o uso da tabela. Aqui eu consigo como se fosse reproduzir uma música, e ele salva ali naquele log a música que foi tocada, com o ID da música e também a data da reprodução. Usuário, né, eu já mostrei, cadastrar um usuário, vou cadastrar mais um que eu estou mostrando. Cadastrar um aluno aqui, aluno.gmail.com, aluno senha. Escolhendo o perfil de aluno, consigo salvar aqui um aluno. Sugestões, como eu já mostrei, né, é um teste qualquer aqui que eu consigo escolher. Teste.2. Ele vai salvando. Alarmes, aí para salvar um alarme preciso ter uma etiqueta, então alarme tem um relacionamento com etiqueta. Então, a etiqueta, né, a título de conhecimento para entender melhor o uso dela, é porque os alarmes, a duração deles, eu preferi fazer com o uso de etiqueta. Então, uma etiqueta vai indicar quanto tempo vai durar aquele alarme. Por quê? Porque tem alarmes que vão ser tocados durante intervalos, durante o recreio, né, assim por dizer, que é 20 minutos. No caso desse projeto, que eu estou também usando em web. Então, eu preferi fazer esses etiquetas para conseguir alterar isso de uma forma mais dinâmica, porque senão eu teria que alterar um por um, se, por exemplo, não é mais 20 minutos, agora é 19. Se eu tivesse que alterar isso alarme por alarme, seria mais trabalhoso, porque o alarme de intervalo, ele não é só um dia, eles são todas as manhãs, alguns dias à tarde, enfim. Então, usando a etiqueta fica algo mais dinâmico. Então, salvando aqui, por exemplo, 20 minutos a duração dos alarmes, salvei a etiqueta intervalo. Já vou salvar aqui também a etiqueta de troca de horário. Então, troca de horário, que dura somente 1 minuto as músicas, né, dos alarmes. Então, salvando, troca de horário, 1 minuto. Então, agora ele já aparece aqui para mim essas duas e mostrando inclusive o tempo, né, de cada uma conforme eu cadastrei. Então, escolhendo aqui o intervalo, né, 9h40, que é quando começa. Ele é toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por padrão, ele já vem como ativado. Eu poderia salvar ele desativado, mas vou salvar ativado mesmo. Salvando aqui, ele vem já essas informações todas que eu inseri. E interessante que aqui também tem a data de modificação. Então, quando eu editar, que eu vou estar mostrando mais para frente, ele vai alterar essa data aqui para mim, mas não vai alterar de criação. Poderia criar outra aqui também com troca de horário, então 7h10 é o primeiro horário, então segunda, terça, quarta, colocar desativado, só para variar um pouco. Então ele vem aqui, eu ativo não, né, que é esse desativado. E os dias aí, conforme eu coloquei. Etiqueta eu já cadastrei. Pausas, então as pausas seria o quê? Seria como se fosse um não perturbe. Então, às vezes vai ter uma semana ali que eu não quero que toque nenhum alarme. Às vezes uma semana de provas ali, que vai ter prova todos os dias. Então, eu não quero que toque nenhum alarme. Ou o dia do pluro, então eu quero escolher que tal dia, de tal hora a tal hora, não toque nenhum alarme. Então, isso aqui seria as pausas programadas. Fazer um exemplo aqui de uma semana, então do dia 7 ao dia 11, né, da meia-noite e 1 até as 23h59, não vai ter nenhum alarme tocando. Então, ele vai criar essa pausa para mim. Né? Então, data, início, data, fim, hora início, hora, fim. Se ele está ativo já está ativado. Então, se ele estiver ativado, quando chegar nessa data aqui, né, quando o sistema estiver funcionando, ele vai pausar todos os alarmes. E aí entra, inclusive, esse campo que está escrito aqui, isso é o pausado. Né? Esse pausado é como uma flag para quando ele estiver dentro desse prazo da pausa, ele desativar todos. Então, o alarme em si, ele só vai tocar quando tiver o pausado igual a não e o ativo igual a sim. Se tiver diferente disso, ele não vai tocar o alarme. Então, esses são as pausas programadas e aqui os perfis. Então, né, já só recapitulando, aqui o serviço 1 é música histórica, o serviço 2 usuários e sugestões, serviço 3 alarmes, etiquetas, pausas e perfis. Conforme eu fui mostrando, a gente já pode perceber que os serviços eles têm relacionamentos entre eles. Né? Então, por exemplo, meu usuário ele tem um perfil, que é de serviço 3. A minha sugestão
tem um relacionamento com música, que ele cria a música para mim e salva lá a data da sugestão. É um alarme com etiqueta, então assim, a gente já percebe esses relacionamentos entre os serviços. Vou mostrar agora então o editar e depois a gente volta pro deletar. Bom, se eu quiser editar aqui uma música, tinha colocado .br, colocar .us e eu clico em editar, ele salva aqui para mim essa música, né? Ele não muda nada na data de criação e nesse caso aqui eu não coloquei data de modificação. Então ele muda aqui para mim já aquela música. Eu vou fazendo de forma bem rápida, né? É algo bem normal mesmo, que é só ir mudando alguns valores. Aqui, como ele é um de escolher, né? Vou escolher a que eu acabei de alterar. Ele muda aqui para mim, já tinha dela, né? Mas, enfim, a ideia. E ele salva aqui, ó, horários diferentes. Mesmo sendo a mesma música, horários diferentes, que foi quando eu criei, a data de reprodução. O usuário, vou editar aqui, o usuário aluno vai se chamar Gustavo. E ele não vai ser mais aluno, vai ser um professor. Agora eu editei nome Gustavo professor. Sugestões. Então, sugestão, na verdade, no uso prático desse sistema, igual foi pensado, não deveria existir o editar. Na verdade, ele seria só criar e deletar. Porque para eu editar uma sugestão, melhor mesmo seria eu excluir e criar uma outra sugestão. Porque, pensando aqui, se eu edito uma sugestão, ou seja, eu quero mudar essa URL que eu coloquei ponto 1 era ponto 5, né? Não seria melhor eu criar uma nova sugestão do que editar? Por quê? Porque quando eu edito, eu estou editando uma sugestão que, por enquanto, está como pendente. Ela não foi analisada e ela está pendente. Mas se ela tivesse sido aceita, aí eu teria que bloquear o editar. Porque se eu edito a URL de uma música que já foi aceita, eu poderia colocar uma música que talvez não seria aceita. Né? Então não faz sentido muito eu editar uma sugestão. Né? Então talvez faça sentido nesse início aqui, enquanto ela está pendente e quando não foi analisada ainda, para corrigir essas coisas, igual eu fiz aqui agora. Inclusive funciona, ele vai lá para 2.5. Porém, ainda assim, eu creio que o melhor mesmo seria excluir, permitir a exclusão de uma suposição e ele adicionar uma nova sugestão, caso ele escreva errado, alguma coisa do tipo. Mas enfim, aqui funcionou também, né? Ele edita aqui a sugestão. Então, em alarmes, editar algum alarme aqui, vou colocar esse aqui, ó. Ele estava desativado, coloquei ele ativado. Ele vai tocar só na sexta-feira e não é 7h10, agora é 11h40. Ele vai tocar. Então, aqui ele mudou só sexta-feira, 11h40 ativado. E a data de modificação, diferente da minha data de criação. Aqui eu não modifiquei, então, mesmas datas. Aqui eu modifiquei, foi meia-noite e 29, aqui já meia-noite e 34. Então, editar também uma etiqueta. Então, por exemplo, aqui está 1 minuto, vou mudar para 5 minutos. Ele, além de editar aqui para mim, ele já me fornece também aqui, em alarmes, perdão, ele já atualiza aqui para mim também. Então, o tempo ali, 5 minutos. As pausas programadas, posso editar aqui, vou deixar ela desativada, que vai virar false. E editar também o tempo. Ah, meia-noite, não tem porque meia-noite, só tem aula às 7 horas, então ativa às 7 horas. Então ele já troca para mim, 7 horas. Vale lembrar que as sugestões elas são feitas por um usuário específico. E na avaliação, na prova, tinha lá uma questão que era de listar as sugestões feitas pelo usuário. Isso está sendo mostrado através da quantidade de sugestões. Então aqui, ó, a quantidade de sugestão do usuário João foi uma. Por quê? Porque aqui nas minhas sugestões, o meu usuário João, que é um desses ID, não sei dizer qual, poderia olhar aqui na mão, né? Mas, enfim, isso aqui na prática mesmo não seria nem utilizado. Mas eu crio e ele vai contando para mim. Vou até criar uma outra aqui, com teste também. Criou aqui, esse aqui que é o usuário João. Aqui ele vai subir para 2 agora. Foi para 2. Então ele tem essa relação entre o usuário e a sugestão.
Só não quis mostrar ali porque senão ficaria muita informação para uma tabela, né, que já tem muitas informações. Posso até testar o excluir aqui do João, então excluir os dois. Aqui do usuário vai voltar para zero, porque já não tem mais nenhuma sugestão anexada àquele usuário. E por fim, os perfis. Então, se eu venho cá e edito de professor para servidor, por exemplo, e eu vou lá nos meus usuários, ele já alterou aqui para mim. Se eu vou lá nos usuários, aquele Gustavo que estava com o com o perfil de professor já foi para servidor. Então ele altera isso aí para mim também. E por fim, o editar, o deletar, né? O deletar é bem tranquilo também. Alguns têm algumas restrições, né? Que quando uma tabela está linkada diretamente com outra, então que eu excluí, né? Perfis, pausas, tranquilamente, etiquetas. Então, aqui, ele não vai deixar excluir. Por quê? Porque o meu alarme, ele está referenciando aquela etiqueta. Então, primeiro, o certo é excluir o alarme, para depois eu conseguir excluir a etiqueta. Perfeito. E assim vai. Né? Assim funcionam essas restrições para não permitir que eu exclua uma coisa que depende da outra. Né? Nesse caso, para esse projeto, ficou interessante, né? Mas dessa forma. É claro que para outros casos é bom que mesmo excluindo o outro permaneça, né? Não tem essas restrições. Mas para o caso desse projeto eu preferi deixar dessa forma. Já que não tinha nenhuma indicação sobre isso lá no trabalho, né? Preferi deixar dessa forma mesmo. Então aqui consegui excluir todos. Uma travadinha aqui, faz parte. Voltou. E agora mostrando isso então no banco de dados, mostrando essas alterações que ele tem. Então vou atualizar aqui o banco, né? Vou estar mostrando primeiramente os do Mongo, que são os mais tranquilos de mostrar, os primeiros, né? O usuário então não tem nada, e eu venho cá, vou criar um usuário, eu preciso criar um perfil, né? Vou mostrar até o perfil já, admin, se eu vir cá no meu PG admin, ele é do serviço 3, então banco de dados 3, tabela, perfil. Eu já deixei até pronto ele aqui, ó. Então esse aqui é o de música, alarme, etiqueta, programado e o perfil. Quando eu rodo ele, a gente vê que não tem nada. A partir do momento em que eu salvo, volto aqui, atualizo, ele já salvou para mim o admin. Usuário, João, novamente, e-mail, e-mail.com, senha, 23, admin. Voltando aqui, conferindo usuários, não tem nada. Salvei, o lixo salvou, apareceu para mim. Aqui, se eu atualizar, salvou o meu usuário também. Sugestões, não tem nada. Se eu linkar e o meu usuário fizer uma sugestão, url.com, salvou aqui para mim e salvou aqui para mim também. Né? Anexado aquele usuário já. Perfeito. Então, Mongo, tranquilo. Vamos então, continuando aqui, música. Como eu já mostrei uma música, vou mostrar que música realmente nada, só a que eu criei através da sugestão. Né? É assim que eu criei através da sugestão. Então, mostrou ela para mim, se eu vim cá, tá outra, teste.com. Salvei e apareceu aqui, teste.com. Data de sugestão, não tem, porque nem todo vai vir como uma data de sugestão. Aqui é um tratamento que ele faz no front-end, né? Se o valor for null, porque ele pode ser null, ele mostra que o cadastro foi feito manual. Mas ele salva bonitinho para mim, como uma data, né, corretamente, para ele salvar a data, sem ser uma string, realmente como a data que é salva através do Java, eu preferi deixar o valor null quando não tem a data, quando ele é salvo manualmente. Log de reproduções, rodar aqui também, não vai ter nada. E aqui, quando eu criar uma música, uma reprodução, né, e atualizar, apareceu ali para mim.
alarme. Vamos ver aqui os alarmes. Preciso criar uma etiqueta antes, então vamos criar a etiqueta. Ó, a etiqueta não tem nada. Se eu venho cá e crio um intervalo, 15 minutos agora. Criei. Olhando aqui, 15 minutos. Criar um alarme, etiqueta 15, 10 horas, segunda e terça, ativado. Criei. Olhar aqui os alarmes. Não tem nada. Atualizei. Apareceu para mim. E por fim, as pausas programadas. Então, vem cá nas pausas. Não tem nada. Vou criar uma pausa aqui. Sexta-feira, às 2. Início e fim, sexta-feira. Somente na parte da manhã. Então, 7 horas até 11h40. Então, de manhã não vai tocar nenhum alarme. Salvou. Atualizei. Salvou aqui também. Então, PostgreSQL, Mongo, ok. Então, autorizando cada banco individualmente, que é o banco serviço 1, serviço 1, aqui serviço 3, serviço 3, serviço 3, serviço 3. Né? Conforme os dois aqui separados. Né? Aqui com as 4 tabelas. E aqui mais 2 tabelas e as outras 2 no Mongo. Estou utilizando as 8 tabelas. Vou estar fechando para ajudar aqui no processamento do nosso IntelliJ para mostrar o código. Então, até aqui, né, nosso sitezinho funcionando perfeitamente. Então, como que foi feito tudo isso, né? Os arquivos, mostrando brevemente, né, fiz igual o exemplo lá mesmo, o exemplo do diagrama, eu coloquei lá que é HTML, CSS, jQuery, né, usei também Bootstrap e outros frameworks assim. Então, aqui ele é um arquivozão mesmo, bem puro. Gestor já foi com o Java Spring, né, com Spring Boot. O serviço 1 também. Serviço 2 em Flask, com Python. E o serviço 3 em Java Boot Spring. Spring Boot, perdão. Então, vamos mostrar os códigos. Começando pelo nosso serviço 1. Eu deixei aqui previamente meio aberto. Vamos lá. Então, meu serviço 1 ele vai ter os controllers, os DTOs, os modules, repositories e services. Vou dar uma passadinha bem rápido por cada um. Vou pegar aqui de início a música. Então, a música aqui com o controller dele, com algumas... Aqui, os endpoints dele que eu utilizei, tem uma coisa diferente dos outros, que é o quê? Eu usei o editar, que seria o put, com o mesmo do post, porque ele funcionava já corretamente. Então, eu fiz essa diferenciação de requisição put e post lá no gestor. Eu vou estar mostrando isso lá mais na frente. Então, aqui ele vai listar todas as músicas. Se eu quiser detalhar alguma música específica, eu coloco o barra e o ID dele. Então, ele vai detalhar para mim. Salvar, né? Eu mando pelo post. O editar vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai receber, a diferença para ele saber se é editar ou salvar é quando ele recebe o ID no corpo da requisição. E o delete, passando o ID também, ele deleta tranquilamente. Bloco de reprodução, mesma coisa, né? Não muda nada. Recebendo de toda origem, né? A partir do URL histórico, endpoint histórico aqui, músicas. Beleza. Os DTOs, na verdade, DTO não, vou mostrar o model primeiro, que eu acho que é mais interessante. Vou até abrir os dois aqui, porque há uma relação entre eles. Então, minha música aqui criada com as informações básicas dela. O tipo que eu usei para data criação e data sugestão foi o local datetime. E aqui, quando é criação, o próprio Spring Boot ele tem essa opção da anotação do create da date, que eu preciso colocar esse scooter aqui, né, para ele ficar ouvindo essas alterações, e aqui também no na minha main, né,
Preciso colocar essas duas anotações e ele vai funcionar aqui para mim já o create date. Beleza. Aqui, então, entra de fato a relação entre eles. Então, aqui no meu log, o que acontece? Eu vou ter o meu ID do log e eu vou ter uma música anexada. E essa música ela vai ser juntada através do ID música. Então, eu vou passar lá no meu banco, ele salva como ID música, ele não salva a música. Ele vai salvar o ID da música e salvando ele vai juntar isso para mim e de uma forma onde é muitos para um. Ou seja, uma música pode ter muitas reproduções, mas uma reprodução tem apenas uma música. Então, esse é o relacionamento entre eles. Por que uma reprodução pode ter apenas uma música? Porque cada vez que eu crio uma reprodução, aquela linha ela é única. Porque o valor que eu estou passando na data é única. Aquela data e hora é única no banco de dados. Não vai ter outra data e hora igual àquela. Então, por isso que é muitas para um. One. O create date, mesma coisa que eu falei, né? O escutando lá, né? O listening, que ele vai salvar a data da reprodução, da hora que criou. E aqui também, da forma, eu esqueci a palavra correta, acho que era de uma pesquisa glosa, se eu não me engano, ou profunda, eu esqueci a forma correta de explicar, mas é quando ele busca, pegando todas as informações daquela outra tabela, né? Então, no caso aqui da música, ele salva toda a música aqui dentro. Por isso que ele não deixava excluir lá, né? É aqui que configuraria isso, né? Colocando aqui o cascade type, enfim, para aqui, ó, cascade type para conferir essas informações de como que ele pode excluir ou não, né? Enfim, mapeado aqui pela música, ele vai salvar, né, aqui a forma que ele linka lá com o log de reproduções com as músicas que estão associadas aos logs. Então, daqui, desse lado, é one to many, aqui many to one. Beleza, então aqui está o relacionamento entre eles. Getter e setters, né? Padrão, nada, não mexi em nada aqui, né? Que não é nem o correto fazer essas alterações por aqui. Poderia, mas enfim. Por exemplo, o create date poderia ter feito aqui através do set, né? Coisas assim. Mas enfim. Então, os meus DTOs são as mesmas coisas praticamente, né? Do model, mas eles estão aqui. Por exemplo, aqui ele já está com o ID da música e não a classe música, porque é a forma que ele vai salvar lá no banco, a forma que ele utiliza é pelo ID. Né? Aqui também da música sem um segredo. Beleza. Aqui então, models DTO, show. Repository não tem nada também, né? Não forcei ele a implementar nada nessa interface, é o JPA mesmo. Então, eita. Então vamos lá para os services, que é os mais, né, onde teve a lógica aqui mais aplicada. Então minha música, ele quando eu quiser listar, ele vai só dar um fim de aula lá no repository. Vai buscar todos e vai retornar para mim a lista de músicas. Quando eu quiser detalhar uma música, eu vou receber o ID e eu vou dar um find by ID, passando aquele ID. Se ela não for encontrada, ele vai dar, né, um erro lá para mim e informando isso, né, que a música não foi encontrada. Isso aqui foi mais usado para testes, né, no caso, principalmente com Postman. Para salvar uma música, eu recebo agora como o DTO da música, então eu crio aqui a música e vou setando os itens dela através dos getters e setters, né? Então aqui eu vou dando set a partir do que está vindo do DTO. Então pego isso aqui, seto na minha música e depois eu dou um save nessa música, né? Data criação, tudo aí, né, normalzinho. Tem esse aqui, se os status for null, ele vai, se for diferente de null, é para ele salvar como pendente, né? Tem essas questões que ele faz para mim, para salvar sempre como pendente, quando o valor for nulo, aqui, ó, o valor padrão dele é pendente nos status. Enfim, esqueci de comentar isso, mas aqui lembrei dessas questões. Tem vários outros campos que têm essas mesmas questões, né?
dependente ou em análise, enfim. E para excluir, ele recebe o ID e ele verifica se ele existe, né, aquele item, e ele deleta se existir. Se não, ele fala, ó, não foi encontrado com esse ID. Enfim, o log, agora, ele vai, aqui ele já vou precisar utilizar o repository também da música, não só dos logs, para listar os logs, find_all, para detalhar algum, ele find_all by ID, find by ID, na verdade, né? Agora, para salvar, aqui vem a diferença, né? Aqui, o meu DTO, ele me passa um ID de música, mas o meu log de músicas, ele não salva um ID aqui, ele salva a classe música. Então, aqui eu vou dar um set música, fazendo o quê? Buscando pelo música repository por aquele ID que está no meu DTO. Então, ele vai pegar, né, através do repository e salvar aquela música agora no meu log. E aí sim ele vai salvar isso para mim. Beleza. E o excluir passando o ID, mesma lógica lá também. Então, o serviço 1, basicamente isso, né? Sem muito segredo também. O serviço, eu vou passar, na verdade, como esse aqui é PushGree e o outro também, né, eu vou passar direto para o serviço 3, depois eu volto no serviço 2. Eu vou passar aqui por esses do IntelliJ primeiro. Bom, serviço 3, mesma coisa. Então, controllers aqui, vou abrir os 4 aqui. Todos a mesma lógica, né? Não tem nenhuma implementação aqui, ele apenas chama o nosso service, né? Então, aqui, nesse caso já, né, aqui eu quis testar utilizar o put. Então, eu fiz com uma lógica diferente. Porque primeiro eu fiz, né, primeiro foi feito o serviço 1 e o serviço 2. Depois, quando foi feito o serviço 3, vi que já tinha algumas outras formas que poderia fazer o put. Então, aqui já foi feito com o put no serviço 3. Eu até pensei em alterar o serviço 1 para esse mesmo padrão, mas como a ideia de sistemas distribuídos é justamente os dois funcionarem de forma independente, então independente do padrão, da forma que foi feito, os dois funcionarem, né, eu acabei deixando dessa forma, né, que até mostra essas diferenças que mesmo sendo a mesma ideia, né, dá para você fazer de formas diferentes, já que são sistemas distribuídos. Então aqui ele recebe aqui a requisição put, não vai para post, aqui ele vem direto para put, recebendo um barra ID, coisa que lá no serviço 1 não tinha. No serviço 1, quando você recebe aqui, ele no post não recebe o ID que eu quero editar. Ele recebe isso através do body, mas isso é coisa que o gestor vai resolver e não aqui o meu serviço, né? Então ele recebe através do caminho, né, do path, e ele recebe o DTO agora daqui para frente igual ao outro, né? Então ele atualiza o perfil. Esse atualizar perfil é uma coisa que está no meu service que não tinha no outro, né? Vale lembrar que esse projeto ele foi feito com base nos arquivos que estamos usando em web, né? Nós reaproveitamos muitas coisas que estavam lá em web. Então a gente ainda está fazendo, inclusive lá no GitHub, pode até ser que às vezes quando eu atualizar alguma coisa, ele atualize junto a minha pasta de SD. Vou abrir aqui rapidamente só para deixar claro essas questões, que em web eu estou fazendo em dupla com o Bruno. Então lá a gente está usando essas mesmas tabelas, né, e tudo lá em Java, né, com Spring. Então aqui eu deixei separado o que for de sistemas distribuídos e aqui o que é de web. Às vezes aparece aqui algumas. Às vezes eu envio alguma coisa aqui, mas que acaba afetando aqui também por causa desse coisinho aqui do idea. Ele fica dando alguns bugs nesse workspace. Ó, tá até modificado aqui, se for ver. Ele fica dando sempre algumas alterações, então às vezes ele acaba mudando lá, mas não é porque eu estou mexendo mais nele, não. É por causa desse ID aqui que ele fica dando essas coisas. Bom, como eu disse, né? Aqui essa parte do serviço 3, o Line Web eu fiz junto com o Bruno. Então, essa parte do serviço 3
eu digo assim, na questão que se refere à criação das classes, que é isso aqui, né? A gente fez tudo isso lá também em web. Todas essas partes aqui a gente está usando em web 2. Então a gente reaproveitou, né, de lá, a gente conseguiu aproveitar uma parte, né, do trabalho, como o senhor disse que poderíamos fazer, para estar utilizando aqui em sistemas distribuídos. E vice-versa também, né? Muita coisa que a gente fez aqui depois também, a gente está conseguindo reaproveitar lá em web. Né? Isso aí já estava em acordo com ambos os professores. Então aqui a diferença do serviço 3 é justamente esse put, né, que tem essa mudança que ele recebe o ID aqui e não somente aqui no corpo. Né? Ele recebe no PF e não no corpo também. Isso para os quatro, né? Para as outras quatro tabelas. Então, as quatro tabelas elas recebem esse put, né? Que é diferente. Enfim, tá aqui. Beleza. Delete, todos os outros, mesma coisa, né? O diferencial dele é esse put mesmo. Enfim, então, agora os models. Vamos lá para os models. Alarme, etiqueta, pausa programada e perfil. Então, o meu alarme, aqui ele vai ter todas aqueles atributos que eu já tinha mostrado antes lá no site. Aqui, create date, para dar a data de criação dele. E aqui a última modificação. Não sei se eu lembro, mas lá ele mostra quando que foi feita a última modificação. Então, para esses dois usos também é aquela mesma coisa, de ter o list. Enfim. Aqui ele já vai ter um relacionamento também com a etiqueta. Então, aqui é main to one, ou seja, muitos alarmes podem ter uma única etiqueta. Então, que ele vai salvar o ID etiqueta lá no banco, né, vai estar fazendo o join através do ID, perdão, estou confundindo um pouco as coisas. Ele vai fazer essa junção através do ID da etiqueta, né, também ele vai estar salvando como eager, igual lá no outro. E aqui em etiqueta, também as colunas normais, e aqui o one to many, que é mapeando a etiqueta, salvando os alarmes onde está a etiqueta, e aqui também os tipos do cascade, como é que ficou salvo, semelhante ao outro também. É a mesma ideia do relacionamento, né? Vou explicar de novo que é a mesma, é realmente a mesma coisa que o música e o histórico, né? Então, aí ele vai salvando também isso para mim. Pausas programadas, essa aqui é uma tabela à parte, que ela não tem nenhum relacionamento, então ela só tem o create date aqui, o resto tudo atributos comuns. Não conferi se algum aqui tem algum atributo padrão que eu tinha comentado. Não, esses aqui não tem. E o perfil também, aqui ele já vai ter para mim. Só o nome do perfil, sem nenhum relacionamento propriamente dito, né? Que aí ele entraria em um relacionamento com o Flask, mas aí é uma questão mais à parte que eu vou estar mostrando depois. Então, os models está aí também. DTO. DTO, também nada diferente neles, né? Todos apenas para ser o arquivo de transição, sem nada diferente, não mexi em nada nesse sentido. Repositories também, tudo normal, né? Não pedi nenhuma implementação a mais para o meu sistema, né? Tudo normal. E os services agora propriamente dito, vamos dar uma passadinha breve em cada um. Aqui no alarme, como eu disse, é a mesma ideia lá de música e o histórico, então ele precisa implementar para mim o repository de etiqueta, para quando eu for salvar a etiqueta, ele buscar pelo ID que está sendo salvo. Né? Então ele vai buscar aquele ID e vai salvar aqui para mim a etiqueta. O findAll e o get também, né? Aquela mesma ideia. Aqui, agora, entra a diferença. Ele tem o atualizar. Então, o atualizar aqui, que seria o put, né, como eu disse, ele faz de uma forma diferente um pouquinho. Né? Então, ele não só faz igual o salvar, né? Ele altera os dados conforme os que foram enviados pelo DTO, né, com base naquele ID que foi recebido pelo PF. Né? Então, ele vai receber o ID do PF, vai dar um find all, e ele vai editar aquele arquivo, aquele
aquele objeto que eu já tenho. Então, ele vai pegar o objeto primeiro e depois vai editar em cima dele. Aqui eu crio um novo. Essa é a diferença. Então, ele edita em cima de um que eu já possuo. Se não existir, ele já retorna o erro. Mas enfim. E aí ele vai atualizando com base no que eu recebi do meu DTO. Excluir alarme, né? Normal também. Nada diferente. Aqui, mesma coisa. O atualizar, né? Ele vai buscar pelo ID. Aqui, né? O meu ID. E vai editar em cima dele. Pausas programadas também. Salvar aqui tudo normal. Ah, calma. Aqui. E aqui ele voltava. Mesma ideia. Ele cria um com base naquele ID. E salva depois para mim aquele que eu criei. Perfil não é mais simples ainda, né? Não tem, é só um campo praticamente que ele altera, que é o nome, né? Enfim, nada demais. Então, serviço 1, 2 serviço 1 e 3, perdão, é isso. Nada demais. Aqui, como eu falei também, o JPA Editing, para fazer o create e o modify. Bom, deixar eles rodando aí ainda, né? Aqui também tudo tranquilo. Vamos lá. Agora o meu gestor. Perdão, deixa eu mostrar antes, na verdade, o meu Python. Bem rapidão. Aqui para nós. Acho que o principal, aqui ele tem os models que eu tenho aqui da minha sugestão e do meu usuário. Né? Não vou entrar muito a fundo de cada itemzinho, né? Enfim. E aqui as minhas rotas, que é o mais interessante aqui para nós. É onde ele faz, né? Praticamente a ideia do service, de certa forma, lá do que a gente viu o outro. Então, o create, ele vai receber pelo post mesmo. Ele já vai fazer aqui a data criação para mim, com o datetime aqui do próprio Python. Então, isso ele faz para mim aqui no própria rota, tudo junto. Né, e vai devolver para mim o JSON daquilo, né, da resposta que ele teve com aquilo com o ID que foi criado. Get usuário, então, um fim de algo que ele vai dar lá na minha collection de usuários, vai me devolver todos os usuários. Um detail, que é para detalhar um usuário, aí eu tenho que passar o ID dele no caminho, então ele vai receber aquele caminho, vai procurar aquele ID, né, e vai me devolver ele, se ele existir, senão ele vai devolver um erro. O update, aqui eu também tenho que passar o meu ID, o único que não preciso passar o ID é o meu serviço 1, que eu fiz ele mais resumido, né, que eu não tinha explorado muito essas questões de fazer um separado. Então aqui ele precisa. Aqui eu tentei fazer ele sem passar o ID, mas não estava dando certo. Então acabei deixando ele passar no ID, depois acabei convencionando isso no serviço 3. Bom, então ele passa aqui para atualizar, então ele vai fazendo todas as funções aqui para setar o usuário com base naqueles dados que eu recebi, né, do meu JSON, enfim. E aí ele atualiza aquele usuário para mim com base no ID que eu recebi. Enfim. E o delete, passando o ID, ele vai deletar com base naquele ID que eu enviei. Sugestão, a mesma coisa. Então, data de sugestão, datetime, ele vai lá e vai inserir aquele valor, aquela sugestão. O get, ele vai pegar todos da collection de sugestão, vai devolver. O detail, ele vai pegar por um único ID. O update, ele vai fazer o update daquele com base nos dados que eu recebi do JSON, que veio da minha requisição. E o meu delete, sugestão, ele também com base no meu ID, né, que veio agora pelo path. Enfim, então, das rotas, models, data, que não tem nada demais, né, o meu caminho aqui, os comandos que eu utilizei, eu salvei eles aqui para ficar mais fácil. Vale lembrar que aqui eu tive que comentar o CORS. Por algum motivo, o CORS estava dando BO no meu próprio localhost. Então eu tive que tirar o CORS aqui para ele funcionar. Claro que numa aplicação real isso aqui seria um grande problema, mas para esse tipo de trabalho, né, eu acabei comentando o CORS porque não estava funcionando com ele. E nem foi só comigo isso, acho que com outras pessoas também deu esse problema. E aqui também eu implementei essa linha aqui para colocar ele receber de qualquer roast. Então quando eu vou inserir aqui, ele me devolve duas formas de acessar. Pelo localhost 27.0.0.1
ou o meu IP da máquina. Esse aqui foi utilizado mais para fazer a apresentação da avaliação lá no IF, né? Sem isso aqui ele não funcionava. Bom, então o meu serviço 2 também está aí apresentado. Gestor, agora onde as coisas são um pouco mais complexas. Mas vamos lá. Mais 15 minutos vai dar 1 hora, mas vai dar tempo. Controller, primeiro de tudo, acho que é o mais fácil. Então ele vai receber todas as requisições através do barra API. Fiz essa convenção para ficar fácil de entender que eu estou falando do meu gestor, que é de fato a minha API, né? Então aqui de músicas, ele vai dar um get barra músicas para pegar todas as músicas que ele vai listar. Se eu passar um ID na frente, ele vai detalhar uma música para mim. Se eu mandar como post músicas, ele vai salvar. E aqui tá o que eu falei, né? Se eu mandar como put, aqui no gestor ele ainda recebe como put. Mas aqui, lá no service, ele vai transformar esse put em post. Eu vou estar mostrando isso aqui mais na frente. Então ele edita uma música, né, recebe igual, é o mesmo, literalmente o mesmo, mesma forma aqui, né? Só muda o nome, né? Eu vou estar mostrando isso aí, porque é a mesma coisa que ele faz, né? A mesma função. Então eu só mudei o tipo que ele recebe para convencionar e o delete recebendo o ID. Né? O histórico também, que os dois são para o serviço 1. Então, mesma coisa, né? O post e o put é o mesmo código, só muda a forma que ele recebe. O delete aí, beleza. Usuários, que é usar agora a API lá do meu Flask. Então, mesma ideia. Né? Para detalhar, eu passo um ID, para salvar não preciso passar nada. Agora aqui, para editar, aqui eu já tenho que passar meu ID no caminho também. Né? Então, aqui já tem essa diferença. Ele recebe ali e ele passa depois para frente lá no editar, não só o usuário, mas também o ID. E mesma coisa para a sugestão. A sugestão aqui também ele vai passar, aqui, ele recebe o ID e passa a sugestão e o ID aqui para mim. Não somente o objeto, como é feito no salvar. Serviço 3, né, mesma ideia. Agora aqui também o put ele recebe o ID na frente. Né, mas a mesma ideia idêntica, né, não muda nada. O controller é o mesmo padrão para tudo. Né? Só essa diferença do serviço 1 que não recebe o ID no put. Ele recebe através do próprio request body. Enfim. Então, controller, ok. Agora, vamos para o meu serviço. Então, aqui está as URLs de cada uma das minhas tabelas. Então, cada tabela tem aqui a sua URL que eu salvei. Né? Aqui todas elas. Fui separando o que era serviço 1, serviço 2, serviço 3. E também eu quis mudar a porta para cada um, personalizada para ficar fácil de visualizar isso aqui. Beleza. E aqui então, vamos para os métodos. Então, para listar, ele vai mandar para mim uma requisição do REST template, mandando de fato um GET. Né? Ele vai mandar o GET, aqui só a URL mesmo, normal. Né? Quando eu dou um barra e alguma coisa, e o ID, né, o meu serviço vai entender que aquilo lá é para detalhar uma música. Então, aqui, para detalhar, eu só passo o barra e o ID na frente. Ele já sabe que é para devolver um específico. O salvar, como eu disse, o salvar e editar, mesma ideia. Então, aqui o post para ambos é realmente aqui o mesmo código. E ver que é até a mesma coisa, só muda o nome e o jeito que ele recebe no gestor. Mas para passar aqui, ele passa os dois como post, né? E o excluir aí passando um ID. Beleza. Histórico de produções, mesma coisa, para detalhar e para excluir, ele precisa passar o ID, mas aqui também é o mesmo código para salvar e para editar. Já aqui no serviço 2 já começa a mudar isso. Para listar o usuário, como dito anteriormente, o usuário ele tem que ter também listado junto às suas sugestões. Então, dentro do meu usuário, eu tenho lá um campinho que é sugestões, é um array de sugestões. Esse array, eu preciso preencher ele. E eu preencho ele quando? Aqui, no meu gestor. Então, quando eu for listar um usuário, ele vai fazer
uma lista de usuários, né? Ele vai buscar um get dos meus usuários e ele vai buscar também para mim um get das sugestões, né? Então ele vai ter a resposta de sugestões e a resposta de usuários. E o que eu vou fazer? Eu vou ler esses dois, né? Então eu vou salvar, vou ler esse caminho, né, dos usuários das sugestões, né? Eu vou fazer uma lista com os meus usuários do tipo JSON-Node e eu vou percorrer essa lista, vou adicionar, perdão, a essa lista depois os usuários que forem relacionados a determinada sugestão. Vamos de parte a parte aqui para a gente ver. Então, primeiro eu pego os usuários. Aqui estão todos os meus usuários, aqui estão todas as minhas sugestões. Para cada usuário do tipo JSON-Node, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID desse usuário que eu estou olhando. Então, vou pegar aqui o ID do usuário, vou pegar ele, e agora, para cada sugestão, eu vou comparar se aquele ID do usuário é igual ao ID do usuário que está dentro de sugestão. Né? Então, se o ID do usuário que eu peguei do usuário que eu estou olhando for igual ao ID do usuário que está dentro de sugestão. Se for, ele vai adicionar na lista de sugestões list aquela sugestão para mim, para anexar isso a esse usuário. Ele vai fazer isso aqui para mim. Ó. 7 sugestões, passando essas sugestões listas com as sugestões que são daquele usuário. Então, aqui ele unificou essas duas coisas, certo? E por que usuários list aqui em cima? Porque isso aqui é um get away, é um get tudo, né? Um get all. Ele vai listar todos os usuários. Então, ele tem que fazer isso para cada usuário, listar todas as sugestões dele e listar todos os usuários dessa forma. Então, é um for dentro de um for, né? De certa forma. É um for dentro de outro for. Então, ele dá a lista de usuários que dentro de cada usuário tem a sua lista de sugestões. Então, ele me devolve depois essa lista de usuários e eu mostro isso pro cliente. Aqui no detalhar usuário fica mais simples de ver isso. Então, a mesma ideia, ele vai listar todos os usuários, perdão, ele vai listar o usuário daquele ID específico, mas ele vai pegar todas as sugestões e vai linkar, vai colocar todas as sugestões que são daquele usuário que bate com o ID que está salvo na sugestão. Então, ele vai, como eu já recebi no caminho, né, o meu ID do usuário, então preciso pegar ele de novo. Então, eu vou criar uma lista de sugestões, onde, para cada sugestão, eu vou olhar, olha, dentro da minha sugestão, eu tenho um campo de usuário, ID de usuário. Esse ID de usuário bate com o usuário que eu recebi? Se sim, adicionar a minha lista de usuário, de sugestões. E depois, terminando de fazer o for, adiciona 7, né, sugestões do meu usuário com essa lista de sugestões. E devolve para mim esse usuário. Salvar o usuário, então ele vai fazer o save normal aqui, com o post, né? Aqui a gente vê o post, e aqui vem a diferença. Aqui para fazer o put, ele usa essa outra função, que é passo de forma mais bruta, né? Aqui formando que é do tipo put. Então eu passo aqui o meu caminho e passo o meu objeto, né? Eu uso o ID aqui para informar qual usuário eu estou alterando, né? Então eu passo aqui no meu caminho e informo que é do tipo put, e aí ele chega lá diferente também para o meu serviço. E aí é onde muda aquela lógica nosso, do nosso serviço, um ser diferente do serviço 2 e 3. Para excluir, né, é bem tranquilo também. Ele vai primeiro conferir para mim se aquele usuário existe. Então, se ele existe, se aquele ID existe, né, se aquele usuário com aquele ID existe. Se existir, ele vai, então, excluir para mim todas as sugestões que estão linkadas com aquele usuário e depois excluir de fato o usuário. Porque para eu escolher se eu excluir um usuário, eu devo excluir também as sugestões daquele usuário. Não faria sentido eu deixar salvo as informações e sugestões do usuário sem ter o usuário. Tanto que a ideia disso é justamente para limpar o banco. Às vezes alguém entra só para poluir o banco, cria um monte de sugestões nada a ver, né? E eu falo, pô, como é que eu vou excluir tantas sugestões? Exclui o usuário que fez elas. Você já exclui todas. Beleza. Então ele vai lá e depois deleta o meu usuário, depois de deletar as sugestões daquele usuário. Sugestões, a mesma ideia aqui do listar e o detalhar que a gente viu no primeiro, do serviço 1, não do serviço 2, o serviço 2 é diferente.
Para salvar a sugestão, já tem algumas diferenças aqui. O que ele faz para mim? Ele vai receber a sugestão, ele vai ler aquela sugestão, salvar ela como um JSON para mim, e eu vou ler a URL que foi sugerida. Então, só lembrando, aqui, a minha sugestão ele tem uma URL, como URL sugerida. Essa URL sugerida, ela é lida aqui, e ele vai criar para mim agora uma música com aquela URL. Então, ele vai criar para mim uma URL com aquela URL sugerida, vai passar o status como null, para que ele seja salvo como pendente, e vai enviar isso para mim. Né? Ele vai pôr também aqui já a data de sugestão. Como é que ele salva lá aquela data de sugestão aqui, música? É aqui, nesse momento. Essa data que ele salva aqui, ele salva através desse local date time now. Porque como lá poderia ser nu, eu não poderia fazer isso no próprio model, né? Eu deveria passar isso em algum momento, e o momento que eu passo isso é aqui. E ele vai e faz uma requisição passando isso para mim, né? Aquela música que eu acabei de criar. Então, ele faz isso para mim, para que quando eu criar uma sugestão com um URL, ele cria também para mim a música. Então, tem essa diferença aqui. Beleza, aí ele pega a resposta que teve de criar a música, que na verdade é a própria música, criada com um ID, né, bonitinho. Eu vou ler o campo, o body dele, vou ler o corpo, vou transformar em JSON, e agora eu preciso pegar o ID da música para salvar na minha sugestão. Porque nessa sugestão aqui é salvo também o ID da música. Então eu preciso fazer esse link aqui para mim também. Então é aqui onde ele salva, né, essas informações para mim e faz a requisição agora de fato da minha sugestão, né, passando a passando a resposta que eu tive, né? Enfim, se tiver algum erro, ele responde antes. Às vezes a música que eu coloquei, né, ele não conseguiu salvar, então ele vai devolver essa resposta para mim também com erro. Editar, para editar é igual eu falei, aquela diferença, né, que ele passa com o ID, passa no output, e aqui o corpo. Para excluir, só colocar o ID na frente, ele exclui, passa no tipo delete. Serviço 3, listar, detalhar, salvar, bem simples também, né? Sem nada demais, aí os métodos deles, né? Get, post. O atualizar, aqui ele tem uma certa diferença. Foi uma outra forma também, quando eu estava vendo que daria para fazer colocando os headers, né? Depois eu vi que talvez não precisava e estava dando alguns bugs, alguns dava com, outros sem. Enfim, eu acabei deixando esse aqui dos alarmes do serviço 3 com essa parte para ficar salvo, né? Também essas outras formas. Então aqui ele vai passar, aqui o caminho da requisição é a mesma ideia, né? Ele vai passar para mim agora também, com a diferença é os headers. Então não somente daquela forma mais diretona, mas também passando os headers agora também. Então ele vai passar isso para mim, né? Vai mostrar aqui o tipo do put, então ele vai fazer a requisição para mim da entidade, né, e fazer a atualização com base no ID, né, que eu recebi no PF. Excluir, passando o ID, listar de novo agora a etiqueta, tudo mesma ideia que o atualizar também, né, do tipo put, enfim. Pausas programadas também, sem nada demais, e aqui nos perfis também, sem nada demais. Então, gestor é isso. Por fim, agora sobra somente o meu cliente. Então, como é que ficou o meu cliente? Aqui eu fiz as páginas HTML de cada um, utilizando o Bootstrap, né, fazer os formulários bonitinhos, mais padronizados. A página index é só para direcionar, para eu saber qual serviço é cada tabela. Né? Então, ele tem essas diferenças para mim. Ele tem uma navbar, que é para eu conseguir navegar entre as tabelas que eu quero alterar, que seria mais uma visão de um administrador, né, de certa forma. E onde que está o negócio da coisa, né? Para cada página HTML, aqui no final eu tenho o meu JavaScript. Então, por exemplo, sugestões, aqui eu tenho sugestões. Então, aqui entra o uso da minha API, né? Eu utilizando o jQuery, né, para facilitar. Então, aqui é onde entra as funções.
aqui é quase igual para tudo, para todos, né? Então, vou mostrar aqui meio por cima, mostrar um completinho, depois eu mostro os outros mais por cima. Então, primeiro de tudo, quando o documento for carregado, ele vai listar para mim o que for, no caso aqui sugestões, então ele vai listar as sugestões, só que aqui entra o seguinte, as minhas sugestões, elas exigem que eu selecione um usuário, então eu preciso listar os meus usuários. Então, nessas tabelas que tem essas relações, por exemplo, pausas não tem, então pausas não teria esse segundo listar, né? Então, esse listar usuário é para eu listar aquela listinha lá do select. Então, primeira coisa, ele vai chamar o listar. O que é o listar? Vamos ver. O listar, ele vai ter a função get, ele vai ver para mim se deu certo a requisição, tanto que aqui, às vezes quando está um pouquinho lento, quando você vai listar, ele demora a carregar até para editar. Então aqui eu tive que usar essa forma em que ele fica esperando a resposta, e quando der certo ele vai mostrar para mim a lista. Então, dando certo a resposta, né, funcionando corretamente. Inclusive, em alguns estava dando erro essa parte aqui, tirando esse request status aqui, ele funcionava. Eu deixei até uma parte comentada com isso, mas enfim. Ele vai mostrar para mim, passando a lista da resposta em texto que eu recebi. Ele vai criar para mim agora a tabela. Então aqui ficou bem puro mesmo, né? Meu arquivo. Mas aqui ele vem a tabela para mim com as colunas que eu achei importante. Algumas eu deixei mais resumido o texto, mas são as mesmas colunas lá da tabela do PostgreSQL ou do Mongo, no caso aqui do Mongo, né? Ela não é tabela, ela é collection. Ele vai ver o tamanho, se tiver alguma coisa, né, se tiver itens, ele vai informar para mim a tabela. Então ele vai mostrar para mim esse output mais os itens e fechar a tabela e mostrar isso para mim. Se não, ele vai só falar que não tem nenhuma sugestão cadastrada. Então aqui ele vai fazer a listagem para mim, aqui para cada coluna, então a coluna do ID da sugestão, ID do usuário, ID da música, URL, status, enfim. Vai ter um botão de editar que vai estar passando, né, com um clique, isso aqui, passando para mim os itens dessa função que eu vou receber aqui em cima, que vai fazer o quê? Vai me devolver esses itens aqui nos campos. Então, isso que o meu cliente está fazendo com o botão de editar. Aí eu preciso passar esses campos que estavam aqui, que eu recebi daqui, né, para ficar salvo. E o deletar, perdão, eu só passo o meu ID, né, que é só o que eu preciso para deletar. Aí o meu deletar, ele vai estar fazendo, perdão, perdi aqui. Deletar, acho que ele fica lá embaixo. Isso, função delete, eu deixei na ordem do CRUD. Ele vai receber o ID e fazer uma requisição de delete para ele. Se der tudo certo, vai falar excluído com sucesso, se não, ou enquanto não der certo, na verdade, porque é uma função que demora a responder, falou, não foi possível excluir, mas quando dá certo ele fala excluído com sucesso. Passando aqui em delete, enfim. Acho que eu estou um pouco perdido em questão de informação, eu vou minimizar aqui, que acho que fica mais fácil de estar mostrando isso de forma mais direta. Isso, bem melhor. Então, o que acontece? Ao abrir, ele vai chamar o listar. O listar vai buscar para mim as informações e dentro do meu listar vai ter o botãozinho de editar e o botãozinho de deletar. O botãozinho de editar, ele vai devolver para mim, ele vai passar essas informações para os meus campos, para eu conseguir ver quais são aqueles valores. Passando isso para mim, aí eu vou ter a opção de salvar. Inclusive aqui ele tira o botão salvar, aqui, ó, só para mostrar, ele altera aqui, ó. Ele fica, tá vendo que tem um salvar, quando eu clico em editar, ele oculta o salvar e mostra o editar, que é para salvar a edição, que é esse outro aqui, que é a função put, salvar a edição. Então ele salva fazendo a requisição aqui já de put para mim. Então ele pega aqueles valores e faz a requisição de put, né? E depois ele
no caso aqui da sugestão, ele tem que devolver aqueles valores para mim. Então, voltando. Aí ele vai ter o editar, vai ter o deletar, né, através do listar. E, como eu disse, o salvar edição aqui funcionando também com minha requisição da forma que é necessária. Esse getzinho aqui dele é da minha função para... Perdão, eu até me perdi aqui agora. Para quando eu mandar salvar, ele já listar para mim novamente quais são os usuários aqui, né? Usuários não, perdão, sugestões. Então ele vai fazendo tudo isso aí para mim novamente e depois ele reseta os campos aqui para mim. Para quê? Para não ficar atualizando a página, não para ficar dando F5 toda vez que eu salvar. Então quando eu salvo, ele não faz esse F5 para mim. Ele já me devolve aqui atualizando o que eu tiver feito. Então ele atualiza esses dados aqui para mim através do get, né? E ele zera aqui para mim resetando, que é essa outra função resetar, né? Que define valor zero, quer dizer, valor sem nada, né? E volta ao botão salvar para mim, esconde, cancelar e editar. Bom, é isso desses aqui. Vou dar uma passadinha bem rápida sobre os outros, só para mostrar que já está ficando com 1 hora e 6 minutos. Mostrando aqui, né? Cadê? Vou fechar. Vou fechar todos aqui para mostrar que é a mesma ideia, né, que temos. Eu acho que eu não mostrei o outro, o get usuários, ó. O get usuários, para mim, ele vai buscar os usuários e vai colocar aquilo no select. Então, lá no meu sugestões, quando eu for ver, tem um select vazio aqui, que é os meus usuários. Cadê? Ó, select vazio, sem nenhuma opção. Quando eu tenho, né, algum usuário, se for maior que zero, ele vai me devolver aqueles usuários, né, passando aqui enquanto tiver as opções daqueles usuários. Senão ele vai falar, olha, não tem nenhum usuário cadastrado, vou falar disable, né, e depois vai colocar aquela para mim no ID. O mesmo vale então aqui para o alarms também, porque alarms ele lista as etiquetas, então é a mesma ideia, é a mesma coisa. O salvar dele aqui também é a mesma ideia, né, não muda nada. A ideia é a mesma. Aqui até tinha uma validação que eu fui testando em algumas tabelas funcionavam e algumas não. Validação de dados, se alguns dados eram escritos de forma errada, né, enfim. Mas em alguns funcionavam, em alguns não, então deixei aí, mas não funcionava em todos. Enfim, a ideia aqui é a mesma, salvar a edição, ele vai dar um get também para me devolver aquele alarme para eu colocar ele de volta na minha lista. Enfim. E assim vai, né? Etiqueta, função, resetar, salvar, listar, também novamente, mesma coisa, salvar a edição, deletar, histórico. Tem os auxiliar que é quando tem esses listar outra coisa, né? Mas até ficou com outro nome errado aqui, ó. Que a ideia é a mesma, né? Não muda nada um pro outro. Então, só muda a URL e a forma que você escreve. Às vezes aqui, então, aqui é músicas, música, música. Só vai mudando essas informações, né? De resto, mantém a mesma ideia. O get listar aí também. Nesse caso, quando tinha data, é verdade, quase que eu estava me esquecendo disso. Quando tem data, se você for ver, as datas aqui elas estão formatadinhas. Mas lá no banco de dados elas não vêm dessa forma. Eu posso até dar um alerta aqui só para a gente ver. Ó, data de reprodução. Vou dar um alerta aqui, só para a gente ver o jeito que ela vem. Né, do histórico, na verdade, que é aqui. Né? Olha lá o jeito que ela vem. Ó. Ela vem desse jeito, ela não vem nem um pouco bonitinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei essa formazinha aqui que tem para estar formatando ela da forma que a gente quer. Então, que jeito que eu quero que ela fique? Quero que ela fique com essa forma mais bonitinha. Então, ele vai me dar a data e a hora aqui separadinho, de uma forma mais clara de ver, né? Então, acabei fazendo essa formatação. Em todos os lugares que tem data, tem essa formatação. Enfim, sem nenhum segredo também.
Aqui, mesma coisa, deletar, músicas, editar, resetar, total, nada demais aqui também. Aqui tem são dois lugares que tem data aqui em música, né? Porque é a data de criação e a data de sugestão. Então, data de sugestão, se for null, ele vai criar para mim aquela formatação para ela também. Se não tiver data de sugestão, se a data de sugestão for igual a null, ele vai definir como cadastro manual, né? Que é o que eu tinha mostrado aqui. Beleza. Também nada demais. Pausas. Também tudo ok. Pausei aqui para ver tudo. Acho que a parte mais chata de fazer tudo isso foi essa parte desses botões editar, por causa desses apócrifos, porque quando eu fui fazer, eu não sabia que tinha aquela forma de usar ele escrito assim, se eu não me engano, que aí você consegue fazer ele passando sem colocar esse maisinho, né, de um pro outro. Enfim, aí eu fui fazendo e com aspas mesmo, dava muito problema, porque eu não posso colocar aspas simples. Porque é uma aspas dupla, que dentro dela tem uma aspas simples, e dentro dela tem uma outra aspas. Como eu coloco essa outra aspas? Eu tive que usar esse, essa palavra-chave aqui para colocar isso. Enfim. Aí o salvar edição também, né? Tudo a mesma ideia, né? Nada fora do normal. Perfil também. Ah, vale lembrar, cadê o usuário? O usuário é o último, vou chegar nele já já. Sugestão já mostrei. Perfil. E o usuário teve aquela alteração que eu falei, que antes ele estava mostrando o ID do perfil e eu passei a mostrar o ID do... Aqui, ó. Como eu falei também, ó. Aqui não funcionou quando eu colocava o igual a 200. Né? Tava dando problema, pois o estado estava sendo zero. Eu não entendi por que disso, mas enfim. Quando eu estava fazendo, estava dando esses BO. Né? Aqui é o perfil, como eu disse, tem essa diferença. Eu passo o perfil com o nome dele. Então aqui eu vou listar os perfis, então eu faço um get com os perfis aqui, como ele já estava fazendo antes, mas aqui agora eu vou passar o nome dele. Então quando ele chegar no nome que eu quero, ele vai definir esse nome para mim, passar aqui o nome, uma forma que eu fiz aí para estar isso aqui dentro do próprio, como é para cada linha, né? Então, para cada linha, eu preciso listar todos os perfis, achar qual perfil equivale ao meu ID do perfil e salvar esse nome para mim, passar o nome para cá. Então, é bem chatinho, né? Mas tudo ok. Bom, é isso. Ficou um pouquinho a mais do que esperado, né? O senhor tinha comentado comigo que o tempo era no máximo 1 hora, passou 13 minutos. Mas creio que tenha conseguido mostrar tudo, e inclusive as correções que me faltou na minha avaliação, né, sobre a música, que tem a data de sugestão, né, e tudo mais. E é isso, algumas considerações finais, né, sobre o trabalho. Foi algo que eu gostei muito de mexer, eu achei muito interessante essa questão dos sistemas distribuídos, porque você vê que de fato um serviço não influencia o outro, justamente essa questão de eu ter feito aqui o meu put usando o post, né, e aqui eu usando de fato o put, né, bonitinho, um não interferiu o outro, né, eu consegui usar todos normalmente, mesmo sendo feitos de formas diferentes, né, então achei isso muito interessante. De início eu até estava com a ideia de usar o MySQL em um e o Postgres em outro, mas em questão do tempo acabou que eu preferi usar o Postgres mesmo. Mas é isso, né? Espero que tenha satisfazido, né, as expectativas do senhor em relação a esse trabalho, né, ao que foi feito. E até uma próxima.